Glória a Deus nas alturas, paz na terra. Boa vontade de Deus para com os humanos. Boa tarde, queridos em Cristo Jesus. Filhas e filhos de Deus, amados no Senhor, aqui estamos nós, mais uma live. Glorificado e exaltado seja o Rei. Adoramos o Rei que venceu. Arnaldo Serrafim Costa. Saudações da Holanda, Isaura. Gil Faustino. Beatriz, Bia, Délio. Luslane Soares. Sola Cameia. Helenice, Catarina Laza. Johnny Leve, Carlos José, o Espírito de Deus, a cena pop, o tempo das maravilhas chegou. O tempo das maravilhas chegou. Jesus Cristo, um certo dia, disse assim, a respeito do poder de Deus. E ele começou seu ministério, operando maravilhas, transformando a água em vinho, libertando os cativos, curando os enfermos, fazendo sinais, como a multiplicação de poucos pães. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Isso tudo Cristo fez. Por isso, diz o apóstolo no livro de Atos, Pedro, que aquele Jesus que andou fazendo bem a todos e curando os oprimidos, ou libertando os oprimidos do diabo, andou fazendo bem. Só fazia bem, Jesus. Não fazia mal a ninguém. Deu vista aos cegos, que estavam condenados para morrerem cegos. Deu pernas aos paralíticos, que estavam condenados a permanecerem sentados ou deitados para toda a vida. Libertou as prostitutas, que estavam condenadas a uma vergonha eterna, e receberam dignidade, as mulheres. Curou os enfermos, e dentre eles enfermidades incuráveis. Limpou os leprosos, saciou a fome de mais de 5.000 homens, sem contar com as mulheres e crianças. Alegrou o casamento daqueles que não tinham mais vinho. Ressuscitou mortos, como o irmão da Maria. O filho da viúva. A mulher de 12 anos de fluxo de sangue. O paralítico de 38 anos, curado.
os cegos, vários cegos voltaram a ver, paralíticos voltaram a andar, surdos voltaram a ouvir, mudos voltaram a falar, mortos ressuscitaram. Possessos foram libertos, malucos voltaram a ser homens sãos. Isso tudo Jesus fez no seu ministério terreno, quando esteve entre nós aqui na terra, mostrou o poder de Deus na terra. E um dia foi acusado pelos seus adversários e disseram que ele operava milagres pelo poder do diabo. Então Jesus respondeu, e eu também estou a responder: sei que os meus inimigos já vão começar, se ainda não começaram. Sei que os meus oponentes vão dizer que, primeiro ontem disseram que não acontecia milagres nenhum, que os testemunhos eram inventados e as pessoas eram compradas. Agora, existe uma fase da manifestação do reino de Deus, é aquela fase que Jesus disse que ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E esta fase é a fase que já não pode negar a existência dos milagres. Jesus operou maravilhas, sinais e prodígios, e eles não poderiam negar os seus adversários que esses sinais aconteciam. E assim arranjaram uma outra mentira. E eu estou a me preparar para ouvir essa mentira dos meus inimigos. Estou a me preparar porque eu sei que o Momoyenda Tombo, Xinga Mulandanga, assim como foi nos dias de Manuel, assim vai se repetir a história nos nossos dias também. Por isso estou preparado. E essa preparação é começar já a instruir vocês, a mostrar a verdade das Escrituras, que é mistério que essas coisas aconteçam. Então, como eles já não poderão mais negar a existência das manifestações de Deus na vida de Jesus Cristo, e porque ainda que eles negassem, o povo não era cego, o povo estava a ver, o povo estava a presenciar. Os mais de 5.000 que comeram o pão multiplicado estiveram lá, viram os 5 pães, estiveram na festa, viram a água transformada em água. Os parentes e vizinhos e conhecidos do cego de nascença não poderiam negar que aquele rapaz nasceu cego. E todos da aldeia de Lázaro não poderão negar que Lázaro teria morrido depois de 4 dias e que já estava enterrado ou sepultado e foi ressuscitado. Isso tudo. Então, mas que o inimigo sempre ele muda de tática conforme as coisas vão avançando. Jesus disse: ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Primeiro, a cidade, ela tem luz. Toda a cidade é iluminada. Agora imagina uma cidade edificada no alto. Cidade edificada na cova, no buraco, ninguém vai ver a sua luz. Pode-se esconder essa cidade. Por isso existem cidades debaixo do mar, existem cidades debaixo da terra. Hoje já se constrói cidades no subterrâneo. É só ver como os chineses eles estão a fazer, não somente chineses ou americanos, os europeus, casas debaixo da terra. Os iranianos construíram cidades debaixo dos montes. Tiveram que ir lá os americanos com aquelas bombas de alta, não somente precisão, mas também que tenha o poder para aprofundar, ou então entrar vários metros de profundidade ou quilômetros, para destruir os bunkers, as cidades, os armazéns, as fábricas lá debaixo das pedras. Então, quem anda a ver aquelas cidades lá no Iraque? Ninguém.
Tem lá casas, hotéis, tem lá... hein? Hotéis não, quartos de luxo, não sei quem, armazéns, salas, elevadores, está tudo lá. Mas ninguém consegue ver. Você só poderá ver através da maquete, que é a sua planta. Não, o que está lá embaixo é isso. Mas a olho nu não. Por quê? Porque foi edificado não sobre o monte, mas sobre o monte. Sobre em cima, sobre embaixo. Agora imagine. Uma cidade, por si mesma, a cidade é iluminada. E depois é edificada no cume ou sobre o monte. É inevitável que seja conhecida e vista por todos, por causa não somente da iluminação dos seus prédios, casas, não sei o quê. À noite e dia as pessoas verão essa cidade. Agora, Jesus disse que o reino de Deus é esta cidade, que quando ele for edificado no cume da montanha, ele vai ser vista por todos. Ninguém pode negar. E também os milagres, ou então as maravilhas, são sinais que não podem ser negados. Pode haver manipulação. Dizer que não aconteceu já não é possível. Porque a pessoa está a presenciar, não ouviu, está a ver. Agora, o inimigo ainda manipulou as manifestações que aconteceram com Jesus Cristo. E eles disseram, este homem opera milagres através do poder do diabo. Veja só, vamos lá estudar bem essas palavras. Veja que eles não negaram os milagres. No princípio negaram, que ele mentia e enganava. Chegou o momento, se reuniram e disseram, não podemos continuar a negar os feitos desse homem. Não é possível, porque todo o povo está a acompanhar, é louco, vis-a-vis no olhar. O povo está a ver que ele está a operar milagre. Continuar sempre a dizer que é mentira, 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 é perca de tempo e as consequências são muito grandes. Veja, não aceitaram que os milagres eram de Deus, aceitaram que os milagres existiam, mas disseram, consertaram-se que vamos confundir e dizer que são do diabo. Quer dizer que o diabo operando milagres. Vieram e disseram, não, ele não é que não opera, ele opera mesmo. Antes disseram, ele não opera nada, ele está mentindo. São seus companheiros que ele está a conversar com eles aí. Alguém disse que tinha tala. Alguém disse que tinha caroço. Alguém que ele preparou e disse que era cego. Alguém que ele preparou e não sei quem, que era assim, para enganar as multidões. Esses não são compadres. Mas chegou a hora que não conseguiram mais esconder o poder de Deus na vida de Emanuel. Então se consertaram e disseram, não vamos negar mais a existência dos milagres, porque ele está a operar em público, nos mercados, e todo mundo está vendo. Mas vamos aceitar que eles existem, mas sim sob o poder do diabo. E Jesus disse, como assim alguém poder entrar na casa do valente e poder repartir os seus bens, se primeiro não maniatar o valente? Como assim? Poder do diabo, se o diabo não pode expulsar o diabo? Como assim? Satanás, se Satanás não expulsa Satanás? Como assim? Poder do diabo. Como? E Jesus disse, prestem atenção. O que vocês estão a ver é porque se manifestou algo. Só quando o reino de Deus se manifesta, e ele se manifesta com poder. Então ele disse, essa é a manifestação do reino nos vossos dias. E o reino vem com poder e glória. Aonde não tem reino, não haverá poder nem glória. E se existir poder, é transitório, espontâneo. Glória, se existir, é transitória também, espontânea.
como no tempo de Israel não havia reino na terra, mas também aquele ministério, mesmo sendo da morte ou da condenação, veio com glória. Mas Paulo disse que aquela glória era transitória. Por isso Moisés colocou um véu, não somente para que as pessoas não morressem ao ver o brilho do seu rosto, que era a glória de Deus, mas também para que os filhos de Israel não vissem o fim daquela glória. Sabia Moisés que ia terminar, para que eles não vissem quando é que terminou. Então meteu um véu. E muito mais ainda representava Deus se escondendo dos humanos. Porque não havia reino. Só no reino onde Deus se manifesta aos humanos. Só no reino onde Deus se mostra aos humanos. Só no reino onde os homens podem ver Deus e viverem. Ok? E Jesus diz, e no reino, o reino vem com poder. E ele disse assim, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, ou então pelo poder de Deus, então é chegado até vós o reino dos céus, ou então o reino de Deus. Jesus estava a dizer, esse poder que vocês estão a ver agora aqui, é porque o reino chegou até vocês. Porque só quando o reino se manifesta, é que o poder de Deus também se manifesta. E quando o poder de Deus se manifesta, os demônios são expulsos, os doentes são curados, os paralíticos são levantados, os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam, os dementes são libertos, que são os demônios expulsos. Entenderam? Porque o reino se manifestou. João Batista, a partir da cadeia, mandou perguntar a Jesus, aliás, se és tu aquele que havias de vir ou esperamos outro? Olha a resposta do céu. Ou então do céu que estava na terra, o Filho de Deus. Sim, a resposta do céu. Diz assim, vão, dizem a João, tudo que vocês estão a ver e ouvir. Os mortos ressuscitam. Os paralíticos andam. Os surdos ouvem. Os mudos falam. Os cegos veem. Os leprosos são purificados. Os demônios estão a ser expulsos. Os cativos estão a ser libertos. E aos pobres está-se a anunciar as boas novas. Dizem a João, bem-aventurado é aquele que de mim não se escandalizar. E os discípulos de João foram falar não somente o que ouviram e o que viram. Porque diz a Bíblia que na mesma hora Jesus operou esses sinais, eles não ouviram, viram e ouviram. E foram, e Jesus lhe disse, vão e falem ao vosso mestre que vocês viram e ouviram. E eles foram e falaram o que viram e ouviram. E João se aquietou. Acreditou que aquele é o que era esperado na terra. Amém? Ouvistes? Então, preparem-se que o mundo se levantará para contrariar as manifestações do poder de Deus. Por isso, vocês ouviram vários discursos de políticos e não sei quem, até a sociedade civil, tornou até já uma forma de zombar de Deus. Milagres não existem. Aqui mesmo em Angola, o vosso líder já falou isso. Só Jesus Cristo operou milagres. Os milagres terminaram. Hoje dizem, não existe mais milagres. E não são políticos. A geração, então, a linhagem dos tradicionais, já não acreditam mais nos milagres. Não somente tradicionais e outros hereges, como os adventistas e as falsas testemunhas de Jeová. Para eles, os milagres terminaram até os apóstolos. E o último apóstolo é Paulo e acabou. Depois disso, não existem mais milagres. Tem uma linhagem, que é a linhagem dos chamados pentecostais e os seus filhos, a serpente e as suas serpentinas. Sei lá como é que se chama o filho das serpentes.
serpentes filhas, geradas por essa serpente, que acreditam nas evidências do poder de Deus. Eles acreditam, mas sem Ele. Uns não acreditam. Hã? O padre no altar nunca vai te pregar que os milagres existem. Mas no santuário, para roubarem o dinheiro do povo, pregam que os milagres existem. Não, você não entendeu, né? Numa missa, o padre nunca vai te falar do milagre. Aliás, vocês ouviram o que o padre falou na vinda do Papa aqui? Os doentes fiquem em casa. Falou tudo. Mas vai na Mushima se eles não dizem que eles curam. Aqui não dizem nada nos altares. Mas lá, para tirarem dinheiro do povo, para melhores serem enganados, então são levados a fazer grandes sacrifícios. Sacrifícios brutais. Dão soma de dinheiro, sacrifício no corpo, andam de joelho, quilômetros e quilômetros para buscar um milagre. Mas nunca vai ouvir o padre a falar do milagre. Não nega a existência do milagre, mas também não afirma que existem hoje, ou que hoje existe milagre. Por isso, as pregações do padre estão sempre no passado. Naquele tempo... ok? Agora você veja, essa geração que acredita nas evidências do poder de Deus ou do Espírito Santo hoje, sem o mesmo poder. E porque não tem esse poder, então eles são mentirosos. Falam do poder de Deus que eles não experimentaram. Dizem terem o poder de Deus, dizem curar, dizem não sei quem, mas nada. Faz ouvir nas suas homilias, nas suas pregações, nas canções, estão a cantar que Deus vai levantar os paralíticos, vai curar os cegos, Deus é poder. Beatriz, lá no Camba, tem lá uma lagoa. Aquela lagoa fez sofrer muita gente da terra, principalmente os povos de Angola, no norte de Angola. Andaram quilômetros e quilômetros para irem ser curados na lagoa de Mkamba. Mergulharam na lagoa do Papá Kimbangu e voltaram com as suas doenças. Nem uma dor de cabeça se tira aí. Por quê? Porque eles enganaram, eles contaram histórias. Tem histórias que o Kimbangu curava as pessoas aí. E eles acham que aquelas águas têm poder curador. Mas como o povo é cego e surdo e mudo, então, mesmo sabendo que aí não tem nenhum poder, mas continuam a acreditar. Assim como os neopentecostais e os próprios que lhes geraram. Continuam a acreditar no poder de Deus que nunca experimentaram. Mas por que eles creram no poder de Deus e o poder não se manifestou? Não basta crer no poder de Deus. Tens que ter o poder. E para ter o poder de Deus, tem uma sequência, há um caminho. Tem que ter reino. E para ter o reino, Jesus disse, desde os dias de João Batista até hoje se faz violência no reino dos céus. Para ter o reino, tem que se esforçar e se apoderar dele. Quando o reino se manifestou. Agora imagine o reino não manifesto. Todo esforço em vão. Uma geração condenada. Condenados para o inferno. Porquanto o reino não existe. Jesus disse, é chegado até vós o reino. Isso significa que não existia. Mas vai lá os israelitas se eles não acreditavam que existia o reino. Você vai ouvir eles a dizer que estavam, que o único povo que tinha reino. Mas Jesus está a dizer, é chegado até vós o reino dos céus. E Jesus chama as pessoas para entrarem no reino dos céus. E Jesus mostra as condições, os métodos para entrar no reino dos céus. Mas o povo não queria fazer o que Jesus mandava. Mas queriam um reino. Queriam experimentar o poder. Queriam o poder de Deus. Não, não é possível. Agora, eu disse que uma cidade edificada sobre o monte, ninguém pode escondê-la. E quando o reino de Deus está sobre o monte, então é porque ele cresceu. O reino dos céus é semelhante a 3 medidas de farinha que alguém toma e coloca nele um pouco de fermento para fazer levedar toda a massa. Era um pouquinho, depois se torna uma grande massa, uma quantidade enorme.
isto é o crescimento, como aconteceu com o próprio Filho de Deus e também a respeito de João Batista. Os dois, chamados o menino, ou então os meninos, cresciam. Sabedoria, estatura, etc. E João esteve no deserto até que foi apresentado a Israel. Jesus também, idem, cresceu. Esteve no silêncio até que foi apresentado a Israel. Um esteve no deserto e outro esteve no silêncio. E em silêncio, até que foi apresentado a Israel. Ok? E quando se tornaram maduros, adultos, não mais meninos, foram apresentados a Israel com poder. Porque buscaram poder e acharam poder. E agora aparece Jesus fazendo coisas que espantaram a terra, porque nunca teriam visto. E o problema é esse. Quando as pessoas veem uma coisa nova, ficam maravilhadas. É normal se maravilhar. Mas o errado é condenar. Vocês não têm poder porque vocês não têm o reino. Por isso outros pastores questionaram-me. Nunca me perguntaram assim, porque também não lhes dou espaço para virem me fazer essas perguntas. Eles mesmo também têm medo. Mas mandam recados. Por que só ele é que tem poder e nós não? E eu respondi, qual poder? Esse pouco poder é que voltava a espantar. Ai de mim. E eu disse, como falou quem? Aquele ministro aí do bem, de Israel. Quando o Benjamin respondia muito pequeno, a resposta do Irão, ele disse muito fraco. E eu me considerei como muito fraco, com pouco poder. Chorava. Se tivesse solto, só que estou na cadeia. Se tivesse solto, estaria nos montes a gritar. Ah, ai de mim, muito fraco. Eu quero poder. Me dá poder. Mas como eu ando dentro do quarto, é dentro do quarto onde se ouve o grito. Oh Deus, até quando? Eles estão a dizer que eu tenho muito poder, mas eu não vejo esse muito poder. Coitado de mim. Tinha que falar como brasileiro. Tadinha, tadinha de mim. Sem poder, com pouco poder. Mas o mundo está a dizer, esse homem com muito poder. E eles dizem, mas ele com muito poder ainda está a dizer que tem pouco poder. E outros dizem, como assim? Se eu prego há mais tempo do que ele. Eu prego há mais de 40 anos, ou 30, ou 20. E ele está a pregar a começar agora. Como é que ele está a operar e eu não posso operar? Nunca operei. Sim. Você não tens o reino, eu tenho. Eu busquei o reino e achei-o. E trouxe-o para vocês. Só que vocês estão a buscar e nunca vão achar. Nunca. A não que vocês venham. Porque o reino já se manifestou. Essa uma vez. Paulo disse só um, leva o prêmio. E o que leva o prêmio reparte com os outros. Vocês querem o reino? O reino já está aqui. Qual é o reino mais que vocês estão a buscar? Está aqui. Agora é só vocês aceitarem as regras de entrar no reino. Hein? Eu é que não achei. Aliás, não encontrei. Eu tive que buscá-lo. Porque também é minha vocação. E para trazer o reino na terra, não é qualquer um. Só alguém que veio do céu é que traz o reino dos céus para a terra. Nenhum da terra consegue trazer o reino. Como é? Você tem que sair de lá para vir com o reino. Hã? Então isso mostra vocação. Há vocação do céu para a terra e vocação da terra para a terra. Não é da terra para a terra. Os da terra para a terra devem entrar no reino que aquele que é do céu, que é superior sobre ele ou maior sobre eles, trouxer. E não pense que quando você desce do céu, aos que vieram do céu vieram com o reino. Não. O reino não veio quando eles vieram do céu. Vieram e lutaram com o reino das trevas. E depois o reino se manifestou. Porque o reino só se manifesta através de uma vitória. Eu disse que é uma revolução. Aleluia. Não é isso que vocês gritaram, chamaram avivamento, avivamento. Avivamento é a manifestação do reino. Que aviva-nos, aviva-nos. Como é que vocês estavam a pedir avivamento sem o reino? Hein? Isso não dizia respeito a vocês.
Porque isso não depende daquele que quer, nem daquele que corre, mas depende de Deus que se compadece. Vocês poderão buscar o reino, não achariam, porque o reino teria se ocultado há muitos anos atrás. 1700 anos, vocês ficaram sem o reino. Só tiveram a graça. Só. Onde não tem reino, não tem presença de Deus. Aleluia. Diga amém. E a graça é essa que vos manteve, vos dando tempos, estações, bons tempos, boas estações e outras coisas aí. Vos mantendo, vos livrando da morte e não sei quem, mas morreu, desceu. Porque sois filhos do reino, sobem. Agora que se manifestou o reino entre vocês, agora vocês podem já buscar e achá-lo. O que se manifestou não é trazê-lo do céu para a terra. Está aqui na terra. É chegado até vós o reino dos céus. Se eu opero os milagres pelo poder de Deus, então o reino de Deus se manifestou. Porque o reino vem com poder. E Paulo disse isso. Que o reino de Deus não são palavras, mas sim poder. E a sabedoria do reino de Deus não são palavras persuasivas de sabedoria, nem tampouco sabedoria dos nobres deste mundo, dos príncipes deste mundo, não. Mas a sabedoria do alto. E a sabedoria do alto consiste em demonstrar o Espírito e o poder. Essa sabedoria do alto é a palavra de Deus. Demonstra, mostra, manifesta o Espírito e o poder. E é o poder que faz com que se opere milagres, sinais e prodígios. É pelo poder de Deus. É pela virtude do Espírito. Agora, os invejosos, os fracos, os covardes, os pecadores, os ímpios, os príncipes deste mundo, os cegos corruptos, os guias cegos, aqueles que estão a guiar o rebanho, cego, que ambos vão cair na cova, se levantariam na defesa dos seus interesses para dizerem que o poder que esse homem tem é do diabo. Ontem disseram que não havia milagre, que tudo era comprado, tudo era manipulado, como vocês fazem. Agora que a cidade foi levantada e edificada no cume da montanha, não se pode negar mais, não se pode esconder nessa cidade. E as manifestações aumentam de intensidade. Foi inaugurada a glória da segunda casa. Houve inauguração da glória da segunda casa e também do poder da segunda casa. Talvez você não saiba o que é isso, mas o que é isso que você chama de segunda casa? Se tem segunda, porque tem primeira. E não te esqueça, se tem segunda, pode ter mais outras. Nesse caso, tem a terceira. Então, foi inaugurada a glória da segunda casa. E a segunda casa é maior do que a primeira. Também a sua glória é maior do que a primeira. E a segunda casa está no lugar mais alto do que a primeira. Se a primeira estava no vale e pouca gente viu, ou no lugar baixo, a segunda é no lugar mais alto do que a primeira. E a terceira no cume dos montes, de todos os montes da terra. E assim todos os povos da terra poderão ver a luz quando a casa for edificada ou elevada no cume dos montes. E vai brilhar, e assim não haverá trevas, nem penumbra, nem escuridão que vai ocultar a casa que estará no lugar alto. Agora já está no lugar alto, não mais alto, no lugar médio. No lugar médio. Saiu do vale, agora está em cima. Mais gente vai ver a luz. Mais gente vai beneficiar. Mais gente vai entrar no reino. Mais gente vai conhecer Deus. Mais poder e mais glória vão se manifestar. Por isso, começaram as maravilhas. Se alguém te dizer que o tempo dos milagres terminou, é porque ele é um idiota que não tem conhecimento da verdade. Diz a ele que o teu Jesus
diz a esse pecador que disser que o tempo dos milagres acabou, diz a ele que o meu Jesus é o mesmo ontem, hoje, amanhã e para todo sempre. E ele vai te dizer, e por que não existia um milagre nos outros, só vocês? E você vai dizer, porque vocês não tinham o reino. Nós temos o reino. Se eu te perguntar, por que os outros não tinham, nós não tínhamos o reino, só vocês que têm? Porque nós descobrimos aquele que trouxe o reino, achamos e nos alegramos e cremos e entramos. Agora vocês, o reino chegou até vocês, mas vocês continuam a seguirem os cegos condutores, que não têm poder para vos dar. O Papa esteve aqui e o padre disse, os doentes ficam em casa. Porque não tem poder. E fez bem. Para não passar vergonha. Agora nós temos o reino. Os doentes saem em casa e venham para a igreja. E serão curados. Entram na live e serão curados. Que coisa linda. Aleluia. Ouviste? E agora? Estamos aqui e vamos mostrar esse poder. Que o poder, aleluia, não morreu. O poder vive. E esse poder é Jesus Cristo. Ele ressuscitou. Ele não está morto. Ele vive. Ele vos abandonou porque vocês teriam lhe abandonado. Agora eu vim no caminho da justiça. Vos guiar para o caminho da justiça. Eu vim acender as lâmpadas que teriam se apagado. Eu vim endireitar os caminhos que estavam tortos. Eu vim aplanar as estradas que estavam escambrosas. Eu vim libertar os cativos. Tirar essa igreja que estava no inferno e trazê-lo para o cume dos montes, que são vocês. Aleluia. E assim, para que o povo possa ver luz. E vós sois testemunhas oculares, vós que já experimentaste a luz. Vão, assim como Jesus disse aos discípulos de João Batista, eu digo também a vocês, discípulos de Elias, vão, falem a todo mundo o que vocês estão a ouvir e o que estão a ver. Estão a ver o quê? Os cegos veem, os surdos ouvem, as muletas são largadas, as talas são destruídas, os cânceres, sim, e os mortos vão ressuscitar, porque essa é a glória da ressurreição dos mortos. Este é o poder, esta é a manifestação, aleluia, em que até os dementes serão libertos, os mortos vão ressuscitar, e já foi inaugurada esta fase. Nova era na terra, e o poder será tão grande, aleluia, manifesto na terra, e as brincadeiras acabaram. Amém. Está consumado. Aleluia. E aqueles que andaram a dizer, mas esse homem com muito poder, agora não sei como é que vocês vão falar. Se no dom da cura, ou das curas, na manifestação dos dons da cura, vocês ficaram pasmados, e agora na manifestação do dom das maravilhas. E entre as maravilhas, ainda com maravilhas extraordinárias, com sinais e prodígios. Como é que vocês vão ficar então? Bem falou o Senhor através do profeta, que eu vou operar sinais como nos dias da tua saída da terra do Egito. Os teus adversários vão ficar maravilhados e ficarão mudos e surdos por causa de muito poder que eu te darei. Pois, e o teu povo vai se apresentar voluntariamente no dia do teu poder, viu? Antigamente era preciso investir e evangelizar, testemunhar. Nós passamos noites e dias andar nas ruas a pregar Jesus Cristo na aldeia do Chimogo. Sábados, saímos lá à noite. Até à noite estávamos a testemunhar Cristo. Mas o povo não se apresentava, porque não tínhamos poder. Não, calma aí, você não entendeu, né? Íamos na rua, venham para a igreja, devo abençoar, e quem está doente vai ficar curado. Os que vinham doentes voltavam doentes. Ok?
E esses que viam doente e voltavam doente, iam dizer, não, mentira deles, eu fui lá, não acontece nada. E passávamos noites e dias a evangelizar, a distribuir folheto. Na altura nem tínhamos condições para fazer um folheto, né? Boca a boca, aos vizinhos, na rua. E quando chegava o domingo, se viesse uma pessoa dos evangelizados, tiveram um êxito muito grande. Resultado, nada. E eu depois descobri que faltava o poder. E eu avisei aos meus companheiros da era. Eu vou buscar o poder. Não vou gastar mais tempo de estar ir lá visitar os hospitais. Visitava os hospitais, orava pelos doentes, e os doentes não eram curados. Essa é a minha história que eu estou a vos contar. Já estive na Maria Pia, já estive no Américo Boa Vida, já estive no Hospital Militar, já estive no Hospital Sanatório. Hoje parece que chama-se o sanatório, mudaram o nome, né? Já estive no sanatório, estive mais aonde? Estive nesses hospitais. Ouviu? Maria Pia, Militar, Boa Vida, Sanatório. Já estive nesses hospitais. Todos os sábados. Eu ia nos hospitais. Andávamos de sala em sala. Orávamos, pessoa a pessoa. Ouviu? Mas nada de curas. A gente forçava as pessoas a acreditarem que vão ser curadas. E não havia cura nenhuma. Nada. E não me envergonhava disso. O rosto parece de uma prostituta, né? Bem rejo. Mas eu tive que me revoltar. E eu falei, para que perder tempo à toa? Sem poder. Também eles fazem o mesmo. Todos os sábados está lá cheio, os religiosos estão lá. Estão lá os pentecostais, estão lá universais, estão lá católicos, estão lá ortoquistas, eu nunca vi metodistas, mas só esses aqui que vão. Os neopentecostais, está lá, está cheio. Está cheio a darem a sopa deles cheia de água. Sopa aguada. Tá lá. Antes até que dava, hoje já como as igrejas todas ficaram na miséria, nem dão a tal sopa que dava aguada. Estão lá a enganar o povo. Estão lá a fazer cultos. Tem uns que fazem cultos lá. Está lá um menino a pregar. Aleluia! Você tem que crer! Deus vai te curar! Você vai crer! Também estão a gritar amém! 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 Coitado do doente. Já está doente. Ainda está a gritar amém, 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 amém. Depois volta, à noite vai morrer. Ou vai piorar. Depois os médicos dizem, não, esses pastores também, esses não se vos enganam, vêm vos forçar, não sei o quê. Agora vê só, pioraste. Mas a mãe ainda vai voltar. Nem dor de cabeça tiram. Nem o próprio pastor que ora, ou pregador, ou diácono, ou obreiro que ora. Não se envergonha. Vale a pena até eu, mesmo naquela altura, havia assim alguma graça que se manifestava. Num campo chovia, no outro campo não chovia. E aquilo me consolava. Mas eles nenhuma dor de cabeça. E o meu companheiro queria que eu continuasse. Eu falei, rapaz, eu não gosto de me enganar a mim mesmo. Eu não tenho poder, vou estar a vir fazer o que aqui? Olha o que eu falei. Ouviram? Eu não tenho poder. Toda hora vir aqui e gritar para quê? Não. Eu não vejo mais. Não ponho as minhas patas aqui. Olha o que eu falei. Eu não ponho mais as minhas patas no hospital. Ah não, as pessoas estão a morrer, precisam de nossa ajuda. Eu estou lhes ajudando em quê?
A visita ajuda o quê? Não ajuda nada. Hã? Só para lhes consolar, para lhes dizer seja forte. E não sei, então tem outros que vão fazer isso. Eu não. Tem outros que vão vir visitar os doentes para lhes dar força, que o medicamento vai surtir efeito. Acredita, hã? Que essa ampola aqui vai te ajudar. Tem outros que devem fazer. Eu não. Eu disse, eu aqui não piso mais as minhas patas. Eu sou fraco. Eu não tenho poder. Eu estou embora. Eu não gosto de me enganar ninguém. Nem me enganar a mim mesmo. Agora, se você quer continuar a vir enganar as pessoas, pode. Eu lhe falei, irmão, você pode continuar. Ele disse, eu vou continuar. Eu disse, não, estás livre. Eu te autorizo. Eu, como era o líder dele, te autorizo. Pode começar a vir. Eu vou orar. E fui, fechei as minhas portas. Abri o meu jardim. Me dá só um tempinho, eu estou a resolver um problema aqui. Nós trabalhamos dentro e fora. Eu disse, eu estou a orar, eu não tenho poder. Mas temos que ajudar. Vou lhes ajudar em quê? Se eu não tenho. Tem que ter para você dar aos outros. Você não tem nada. E essa geração não tem nada e garantem ter que dar aos outros. E ficam todos envergonhados. E eu me fechei e fui orar. Aleluia. Orei, 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 orei.
e me foi entregue o dom de curas. Muitos anos depois. E comecei a curar as enfermidades. Mas ainda não tinha recebido o dom das maravilhas. Agora, continuei orando. Mais de 5 anos depois, eu inaugurei uma nova era. A era do poder dobrado. Da unção dobrada. Do Espírito. Understand? Aleluia. E a terra vai ficar pasmada. Que é isso que nós estamos a ouvir? Sim. É o poder que vocês leram na história. Deus não é um Deus de história. É um Deus presente. E a sua glória não é estática. E não é transitória. No reino a glória não é transitória. É permanente. Eu vou vos mostrar Deus. Eu vou falar e vai acontecer. Ah, já tem existido isso? Falas, acontece sim. Agora são sinais e maravilhas. Maravilhas fazes tu, não há outro além de ti. Não há outro além de ti. Eu inaugurei a glória da segunda casa. A glória da segunda casa foi inaugurada. Se tem um cego agora, ele vai ver. Ai daquele aventureiro que acha deve mentir aí. E dizer que eu sou cego. Para fazer brincadeira. Vai ficar cego mesmo. Eu já puni alguns aventureiros aí no programa da rádio. Que ligavam para fazerem brincadeira. Para zombarem. E eu disse, o que você dissimulou, dissimulaste o que vais ter. Fugiram. Atinem, ok? Mas levaram. Se mais ou menos alguém entra na live e diz assim, após, eu não vejo. Quem está a escrever é outra pessoa, eu não. Me ajuda. E é mentira, eu vou orar. Só que a oração vai ser contrária para ele que está mentindo. Vai ficar cego. Uma brincadeira pode custar muito caro. Para uma vida inteira. Também essas brincadeiras já terminaram, né? Porque eles já sabem que o homem... Você vai ter um aventureiro. Um ignorante. Aleluia. Cassandra Dalla, nós temos visto e ouvido, mestre, poder do alto e muitas maravilhas, sim. Cassandra está a testificar como os apóstolos testificaram. Nós tocamos nas palavras da vida eterna. Nós experimentamos, nós vimos. Nós estivemos lá. Não nos contaram. Aleluia. Glory to God. Amém. Quem é que está doente aí? Cego, surdo, paralítico, mudo, leproso, canceroso, seropositivo. Eu vou te curar agora. Ai, como eu vou machucar o HIV. Vocês não podem imaginar.
Manda mensagem agora. Ontem e hoje estou a ler as vossas mensagens, que são reuniões de curas. Uma dor estranha no pé esquerdo. Bate o pé esquerdo no chão 3 vezes, Marinela, e receba a tua cura. Tua bebê que está com febre, Eliane Marques, já está curada. Dor no pescoço, Alcínia, desaparece. E todas as dores no teu corpo. Dalmácia, tua mãe está curada. Miquelina está livre da tosse e de febre. Beatriz está livre da irritação na garganta. Juliana e Alicia estão livres do paludismo. Falta de ar, gripe e tudo. Desaparece. Mila disse que quer uma palavra para deixar de usar óculos. Tira os óculos agora. Fecha os olhos. É fata. Agora abre os olhos. Faz teste. Faz o que você não conseguia fazer sem óculos. Estás livre. Seja curado o príncipe Pedro. Cátia dos Santos recebe a cura. Tua filha está curada da dor de bexiga. Paulino. Toda possessão maligna sai da Élida. Seja livre da esfigada nas costas, Filomena. Antônio Tomás seja livre da gripe e outras dores nos olhos e no corpo. Maria Afonso Ledzema recebe a cura. Isaac seja curado. Seja curada a Rosária. Tira os aparelhos ao Pinheiro Gonçalves. É fata. Audição restaurada. Receba a cura agora. Ouça a minha voz sem aparelhos agora. Tito e Salomão, meu ouvido sai sujidade e a filha não se ouve bem. E falha, não se ouve bem. É fata. Todo o lixo vai sair agora. Começa agora a ouvir nitidamente. Fecha onde você ouvia bem. Deixa onde você não ouvia bem. Agora ouve. Faz teste. Titus. Moana Sungo recebe a cura. Sister Jennifer Myler recebe. Oh no, in the name of Jesus. Carla Mendes Elias recebe uma palavra. Garganta de Etienne recebe a cura. Ana Damasio, estou a ver mal longe. Fecha os olhos. É fata. Agora abre os olhos. Faz teste. Vê longe agora. Neca Shimoio. Uma palavra para minha mãe está com dor de cabeça e hipertensa. Seja curada. Mãe da Natércia Manuel. Simone Costa, seja curada.
tosse, garganta, irritação, barriga cheia, sai. Antônio Tomás, seja livre da gripe e olhos de dor no corpo desapareçam. Dor de joelhos, sai da Neuza Camarão. Lourdes Moyama está com câncer na mama, diabetes, insuficiência. Põe a mão na mama agora e toda insuficiência cardíaca, de tensão arterial baixa, seja curado, Lourdes, agora câncer desaparece. Em nome de Jesus, diabetes sai. Faz teste, procura o câncer no seio agora. E ele se manifestou. Aleluia, foi inaugurada a era dos milagres. Viu, Lourdes? Faz teste. Tosse, dor no corpo, seja curada, Jaqueline da Silva. E a tua filha também. Seja livre da Almácia. Cleo Manelis. Todas as crianças que estão gripadas recebam a cura. Rosimarinho receba. Nádia seja curada do paludismo. E toda a irritação na garganta. E tosse. Estamos com uma senhora polaca aqui no telefone. Ela está cheia de enfermidade. Problema de visão no pé, no coração, na perna, ouvido, uma palavra. Seja curada, polaca. Todas as enfermidades saiam. Em nome de Jesus Cristo. Oh, visão restaurada, dores, desaparece e todo mal. Seja livre da inflamação pélvica e tosse, ou diversos. Seja curada Ana de Dins. Seja curada de Março, Serolho da fraqueza e da febre. Seja curado o teu irmão da depressão. Jorzani. Dor nas costas, sai do inocêncio. Levanta-te e anda, Wella Wilson Costa. Qualquer mal que meteram no teu peito desaparece. Marcha agora. Seja livre. Dominique. Azar no teu marido, o espírito de azar sai. Mãe está com problema na tiroide, seja curada. Mãe da Marlene Senduca. Lima Cardoso, receba a palavra. Nayar Zaini, já mandei a palavra. Seja curado teu filho, Duia Gomes. Seja liberto de depressão, Antônio Nelson. Tira os óculos para si, Kiala. Em nome de Jesus Cristo. Agora vais conseguir ler sem óculos. Fecha os olhos. É fata. Agora abre os olhos. Pega no livro aí. Começa a ler a Bíblia. Seja curada a gripe, Adelaide, e as dores no corpo. Seja curada Elvira.
Maria Miguel, fecha a tua vista direta. É fata. Agora abre. Faz teste nessa vista. É fata. Perturbação sai da fila da perpétua. Seja curado teu filho, Príncipe Pedro. Receba trace migue. Seja curado teu pai, Antônio Lourenço. Emília Paulo receba cura. Benedite Catende. Comment ça va? Ça va bien? Mendonça Bilho receba, Antunes Jorge receba. Marcelino Dixon receba. Seja livre da depressão teu filho Maria. Hilda Manuel receba alta. Seja curada a tua mãe Mingota Cruz. Fecha os olhos, Sônia. Sônia Francisco. É fata. Tira os óculos. Faz teste agora. Jaziela Martins. Tive um sonho. Vi o dia amanheceu. É verdade, Jaziela. Ça va très bien, papa. Merci beaucoup. Benedite. Eu sou Inácia, sou polícia, 12 anos. Não sou promovida em janeiro. Já havia falado no apóstolo que em fevereiro haveria promoções, mas eu não fui. A palavra não volta vazia. Serás promovida, Inácia. Receba Cassandra Dalla. Alberto Barroso, receba a palavra. O teu irmão. Ana Paula, receba a palavra. Eu já orei para Elvira Filomena. Amém? Seja livre do suor excessivo, Eusanite Baraúna. Seja curado o teu neto. É fata. Neuza. Você que está doente, coloca a mão no lugar da enfermidade. E eu envio a minha palavra. E a minha palavra te liberta agora. A minha palavra te cura. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Todos os doentes sejam curados agora. Oh, sintam o toque do Espírito Santo. Restauração, libertação. Câncer desaparece. Diabetes. O surdo começa a ouvir. O mundo começa a falar. O cego começa a ver. O paralítico levanta-te e anda. Em nome de Jesus Cristo. Oh, recebam o poder do alto.
recebam a restauração, a libertação, as bênçãos, que as portas se abram no nome de Jesus, pois Ele carregou as nossas dores, as nossas enfermidades Ele levou, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Seja curado, seja curada, seja livre para a glória de Jesus. Amém? Manda o teu testemunho agora. Já mandei a palavra. Eu já disse, sejam curados, como a Petra ainda pede cura. Hein, Petra? Sua palavra é poder. Faz teste. Você que não via. Sem óculos, tira óculos. Começa a ver, começa a ler. Faz teste. Você que não ouvia. Alguém disse que ouvia com dificuldade. Fecha o outro lado que você ouvia. Aleluia. Efata. Aleluia. Eu quero que vocês mandem vossos testemunhos. Não fiquem calados, não. Não sejam como os 9 leprosos que foram ingratos. Sejam como o leproso que foi grato a Jesus e voltou a testemunhar. Testemunha isso. Mexe o pé. Eu já curei muitos. Onde estão os vossos testemunhos? Darlene Reve. Gubila. Lorena Clemente, dor de coluna sumiu. Mas quem? Estava com dor de cabeça, pai. Depois da oração, a dor sumiu. Maria Costa. Mas quem? Mande vossos testemunhos. E todos eram curados. Você que disse que estava com câncer. Apalpa o seio agora. Visão turva. Glorifica a Deus. As febres e as dores sumiram. Isaac Ramatana. Minha bebê estava com febre, agora está bem. Não conseguia amamentar. Eliane Marques. Visão turva e lágrimas sumiram. Pedro Lando. Estou a me sentir bem curada e sem dores. Estou a andar, pai. O Ela Wiltia Costa. Não andava? Tinha esse problema de quê? Dor de coluna sumiu. Lloyd Queiroz. Mas quem? Ana Damásio. O olho tremeu e clareou. Muito forte. Numa visão, o pai passou por mim e me deu umas folhas como de documentos. Tenho causa na justiça e creio na vitória. Já era, Neuza. A dor da garganta de Etienne passou. Ana, segunda. Estou a me sentir curada, Isaac. Antônio Pinto, o que é que quero? Já mandei a palavra geral. Creia somente. Dor no pescoço da Alcínia Patrícia sumiu. Ouviu, ó, Antônio Pinto? Vai. Rosemarinho, sinto muita paz. Já consigo ler a Bíblia sem óculos. Gratidão. Sônia Francisco. Eita glória.
E o filho da Eliane Marques já está a amamentar. Tive um acidente no domingo, caí na estrada, estava com o pé fraturado, estava com dores. A dor passou, pai, ouviu? Uma mulher que quebrou a perna porque caiu, porque foi promovida e queriam lhe matar. Vi aí esse pedido. Só que depois me esqueci, né? E está no gesso. E já está a andar sem dores. Quer dizer que o osso se juntou. Milagre! Hein? No domingo, como alguém que fraturou o osso no domingo, hoje, quarta-feira, já está a andar. É incrível. Grande milagre. Aleluia. Antônio Pinto é Wyoming. Vai, Wyoming. Muito forte. Power. Domingo fraturou a perna e agora está a andar sem dores. É incrível. Wella Wiltshire. Grandes maravilhas. Eu disse que foram inauguradas as maravilhas, a glória da segunda casa. Essa é a glória das maravilhas. É o poder para operar maravilhas. Maranata. Estava fraca ontem no Facebook. Hoje já estou forte, Dorca. Isso chama-se maravilha extraordinária. É incrível. Valdir Sombreiro, nunca vou esquecer o culto de domingo, dia 3. Foi muito forte, né, oh, Calumanda? Gorete Pinto. Coisa tremenda. Sem dor e sem medicamentos, Elias já está na sua... Olha, a mulher que fraturou a perna já não está a sentir dores e não precisou tomar medicamento para... É isso que ele queria dizer. Sem dores e sem medicamento. Quem tem dúvida que foi inaugurada a fase das maravilhas? Aleluia. Nádia, a febre e a infecção na garganta passaram. Estou a transpirar, Nádia. Eu já falei a Inácia. Não é lamentar que vai ser abençoada. É crer. Príncipe Pedro que não conseguia escrever sem óculos. Estou a escrever sem óculos. Vocês que tinham problema de visão, fazem teste. Sou um demente que poderia duvidar, né, Lala? Tá cheio de dementes. Dor na articulação passou, Helena Giga. Estou internado numa Maria Pia com meu pai. Um dos pacientes que está na mesma sala do meu pai, quando me viu, chamou-me e disse-me assim: Mãe, esse que está no teu peito é Jesus Cristo. Me faz uma oração. Me faz oração, mamãe. Fiz a oração hoje. Apresentou melhorias. Ele só falava Lingala, pai.
recebeu azeite a recebida de azeite no domingo. Quando saí da igreja, dei de beber a 2 meninas, já receberam alta, pai. Maravilhas na terra. Elias triunfou. Antônio Lourenço, estás no hospital nesse momento? Vão curar todos, me confirma. Todos que estão aí na sala onde você está. Fala aí. Estou à espera. Neuza Moraes estava me fatigando em uma situação. O pai interferiu em meu favor e já conseguiu aquilo que desejou o meu coração. O mundo está pasmado com o culto de domingo. Aí é Dixon, muito forte. Estava a orar há dias, me vi de joelho à frente do pai, a pedir ou a receber o cabelo da mão do pai. Falta no físico. No físico mais, não precisa no físico, já recebeste. O cabelo representa o poder. Tá a entender? Você não entendeu, oh mulher? Você não entendeu, oh Nisa? Você está pensando que é cabelo físico? É o poder. É o poder que se moveu agora, que você recebeu. Porque quando você trabalha muito, evangelizas muito, então já recebeste o poder da glória da segunda casa. Entendeste? Ai, mulher. Oh, mulher, quero vir buscar o cabelo. Hã? Nicolau, olha aí. Querem me raspar o cabelo. Eu já orei para o teu filho não estar mais com tosse nem com gripe. Só que você não entendeu, Duia. Tu não percebeste, Duia? É incrível, uma das minhas irmãs já foi à igreja várias vezes. Só hoje ele decidiu e disse que em breve vai andar na doutrina e se converter na Stene. É incrível. Esteve no domingo, né? Muitas maravilhas na terra, sim. Ah, já sei. Eles tiram todos os visitantes às 15 horas. Estou em casa agora. Quando você voltar, diz a todos eles, disse que Elias vos curou. Ok? Diz o pai Elias. Aleluia. Maranata. Como assim queres cura para o Márcio e a Mônica? Se eu mandei cura para todos vocês e todos que vocês estavam a interceder. Não entendeste, ó Rosalina? Sabe o que você deveria fazer? É ligar agora para essas pessoas. E vais ouvir o testemunho. Se não estão ao teu lado. Isto é incrível. Isto é incrível. Carolina Canei já está a receber. Abalo sísmico de 1,8 onde eu moro. Não temas, Marisa. Sempre que o pai orava, eu pensava nela. Na irmã, né? Muito forte. Também convidei uma prima e uma sobrinha que foram à igreja no domingo. Ficaram maravilhados e disseram que no próximo domingo vem de novo à igreja.
Aleluia. Voltou o tempo das maravilhas na terra. O tempo dos milagres voltou na terra. Cláudio Saraiva estava a orar e pediu uma encomenda. E me mandaram uma encomenda na hora de salgados. Muito forte. Verdadeiramente Elias manda na sua terra. A minha bebê que tinha muita febre, não conseguia amamentar por conta dos dentes, já está até a brincar. Que coisa linda. Glory to God. O tempo está cumprido. Eu acho que mais tarde estaremos juntos. Quando forem 20 horas, teremos a nossa live quarta-feira. Sala Cambote. Após fui a uma creche que a senhora olhou para o Mata Bruxa e disse que o Gael tem que vir a creche sem o Mata Bruxa. Ele ficou paralisado por muito tempo. Ouviu? Fui a uma creche que a senhora olhou para o Mata Bruxa e disse que o Gael tem que vir a creche sem o Mata Bruxa. E ele ficou paralisado por muito tempo. Apanhou paralisia. Ouviram? Não falei no domingo. Qualquer diretor, professor que falar que o Mata Bruxa não vem aqui, tá mal. Hã? Que é Elisângela? Conta aí.
Tua filha já está curada, doia. Minha sobrinha que estava na igreja no domingo disse que sentiu muita paz quando o pai cantava. Edilson Mono, amado mestre, mata bruxão algo. Hoje eu ouvi o testemunho de uma irmã que foi convidada em casa de um familiar a dizer que tinha saudades e queria lhe ver. A irmã chegou lá, o familiar falou muita história. No final a irmã deu conta que ele convidou em casa para pedir mata-bruxo. A irmã disse, vai na igreja para receber. Muito forte. Ana Belinha começou a contar muita história. Ele ficou paralisado após e disse logo, não é permitido que o seu filho venha com esse fio. Quero ser líder comunitário? Toca no meu cabelo. Ah? Antônio. Alguém me tocou. Alguém me tocou. Alguém me tocou. Neca, todos vão se render a este evangelho. Não tem como. Aqui é o monopólio do poder. Alguém me tocou. Amém. Dona Safaquila Tata. E aí a Doroteia Nzinga. Me chamaram pelo nome. Vem, vem, vem. Culto domingo está viral, falso profeta calados. Noel dos Santos me tocou agora. Alguém me tocou. O príncipe Pedro disse, toquei agora no cabelo. Adelino Savita. Merci beaucoup. Giovanni Koch. Quando a vaga nas matas e florestas, o passaredo alegro e só canta. O passaredo
Alegro e sa canta. Willa Wilcia Costa, a mulher do milagre. Toquei no cabelo, na vida, na capa. Eu sou sua filha. Albertina Pereira. Tamo juntos.